Olá, seja bem-vindo à plataforma de ensino Tech4U. Meu nome é Fernando e hoje daremos início à nossa segunda aula sobre arquitetura e organização de computadores, tendo como tema as portas lógicas. No nosso curso, falaremos sobre o conceito de portas lógicas, sobre a álgebra de Boole e falaremos sobre as portas em questão. São elas NOT, AND, OR, NAND, NOR e SHOR. De primeiro momento, pode parecer um assunto muito complexo, já que os nomes são bem peculiares. Só que acaba sendo um assunto tranquilo e com bastante atenção conseguiremos desenvolver todo esse processo sem nenhum problema. Vamos lá? O que são portas lógicas? Portas lógicas são circuitos com, na maioria das vezes, duas entradas, onde nós obtemos somente uma saída. Essa saída vai determinar a ação que esse circuito vai promover no sistema em questão. As portas lógicas estão presentes nos computadores digitais e em basicamente todos os circuitos eletrônicos que nós possuímos hoje em dia. Já a álgebra de Boole são estruturas algébricas que captam as propriedades essenciais dos operadores lógicos e de conjuntos, e que ainda oferecem estruturas para que possamos lidar com afirmações. Na álgebra de Boole, nós trabalhamos apenas com duas grandezas, falso ou verdadeiro, e essas duas grandezas são representadas por 0 e 1. Isso mesmo, pelos algarismos do sistema binário. 0 representando aí a grandeza falso e o 1 representando a grandeza verdadeira. Vamos falar agora da tabela da verdade. O que é uma tabela da verdade? São todas as combinações possíveis das variáveis de entrada para que eu saiba quais os valores eu terei na saída da minha porta lógica. Como assim? Se eu tenho uma entrada A e uma outra entrada B, através da tabela da verdade, eu vou saber quais valores possíveis eu conseguirei extrair através dessas duas entradas na saída da minha porta lógica. Vamos falar sobre as portas lógicas para que esse assunto fique de mais fácil compreendimento de vocês. A minha primeira porta lógica é a AND. O que essa porta lógica me fala? Bom, a porta AND fala que se eu tenho uma entrada A e uma entrada B, eu devo multiplicar o valor dessas entradas para que eu tenha o valor da saída. E é aí que entra a tabela da verdade. Na minha tabela da verdade, agora que eu tenho essa informação sobre a multiplicação, eu consigo fazer todas as combinações possíveis de saídas. Ou seja, eu tenho no primeiro exemplo 0 vezes 0, que me dá o resultado 0, 0 vezes 1, que também me dá o resultado 0, 1 vezes 0, que também me dá o resultado 0, e por fim, 1 vezes 1, que me dá o resultado 1. Até que enfim, né? Difícil? Acredito que não. Essa porta lógica ela é bem tranquila. Então, podemos prosseguir para a nossa próxima porta lógica. Falando sobre a porta lógica OR. A OR me fala que, ao invés de multiplicar as minhas entradas, eu devo somá-las. Então, eu pego o valor de A, somo com o valor de B, e eu tenho, então, a minha saída, representada pelo X. Tendo essa informação, eu consigo criar a minha tabela da verdade. Tendo então como primeiro exemplo 0 mais 0, me dando o resultado 0, 0 mais 1, me dando o resultado 1, 1 mais 0, me dando o mesmo resultado do algarismo 1, e por fim 1 mais 1, que me dá o resultado 1 também. Lembrando que no sistema binário eu trabalho somente com os algarismos 0 e 1. Por isso, 1 mais 1 me dá o resultado do algarismo de número 1. Minha próxima porta lógica eu considero
a mais tranquila de todas, que é a NOT. Qual é a regrinha da porta NOT? A NOT me fala que eu devo inverter o valor de entrada para que eu tenha o meu valor de saída, me dando então uma tabela da verdade bem pequena e simples. Se eu tenho a entrada do algarismo 0, eu terei a saída do algarismo 1. Se eu tenho a entrada do algarismo 1, eu terei a saída do algarismo 0. Minha próxima porta é a NAND, que é a fusão de uma porta AND com a porta NOT. Ou seja, a porta AND, lá no início, me falou que eu tenho que pegar o valor da entrada, né, e multiplicar com o valor da minha outra entrada, para que eu obtenha a saída. Na NAND, eu farei essa multiplicação, porém, o valor que essa multiplicação me oferecer, eu vou inverter por conta da minha porta NOT. Tendo essa informação, conseguimos confeccionar a nossa tabela da verdade. Então, vamos lá. 0 vezes 0, eu teria o resultado 0, correto? Na porta NAND, eu tenho o NOT, que faz esse meu 0 se transformar em 1. Então, 0 vezes 0, resultado 0, transformando no NOT, vira 1. Segundo exemplo, 0 vezes 1 também me dá o resultado 0. Porém, invertendo por conta da regra da porta NOT, eu tenho o resultado 1. 1 vezes 0 também me dá o resultado 0, convertendo se torna 1. E, por fim, 1 vezes 1, que no convencional eu teria a saída de 1. Só que, por conta do NOT, invertendo, esse resultado passa a ser 0. Falando então sobre a porta NOR. A porta NOR segue a mesma lógica da NAND, só que agora, ao contrário de multiplicar, eu vou somar. Então, eu sei que no OR eu preciso pegar o valor da minha entrada e somar com o valor da minha outra entrada. Na porta NOR não é diferente. Também farei a soma desses valores. Porém, por conta da porta NOT, eu tenho que fazer a inversão desse resultado. Então, eu faço a minha tabela da verdade. Tendo como primeiro exemplo, 0 mais 0 seria 0. Só que invertendo, eu tenho o algarismo 1. Segundo exemplo, 0 mais 1. Aí sim seria o valor de 1. Porém, com o NOT, esse valor passa a ser 0. Terceiro exemplo, 1 mais 0 também teria o valor de número 1. Invertendo, ele vira 0. E por fim, 1 mais 1, que também me daria o resultado de número 1, por conta da porta NOT, eu fico com o resultado 0. Falando então sobre a nossa última porta lógica, a SHOR. A porta lógica SHOR, ela é diferente de todas as outras que nós vimos até agora. Porque ao invés de somar, multiplicar, subtrair, dividir, ou enfim, seja lá qual seja a propriedade matemática, ela não faz nenhuma conta. Essa porta SHOR, na verdade, ela compara os bits. Como assim? A regra da SHOR, ela é bem clara. Se eu tenho entradas iguais, a minha saída obrigatoriamente será o algarismo 0. Agora, se eu tenho entradas diferentes, obrigatoriamente o meu algarismo de saída será o 1. Tendo isso em mente, eu consigo também confeccionar a minha tabela da verdade. Tendo então meu primeiro exemplo, 0, 0, entradas iguais, saída 0. Segundo exemplo, 0, 1, entradas diferentes, saída 1. Terceiro exemplo, 1, 0, entradas diferentes, saída algarismo 1. E por fim, 1, 1,
entradas iguais, saída, algarismo zero. Certo? Bom, pessoal, finalizamos então a apresentação de todas as nossas portas lógicas. Vamos fazer uma breve revisão das regrinhas de cada uma delas. A primeira porta NOT, ela me fala que eu devo inverter o valor, ou seja, se for 1, vira 0, se for 0, vira 1. Porta AND me fala que eu devo fazer a multiplicação dos valores de entrada que eu possuo. 1 vezes 1, eu tenho o valor 1, 0 vezes o 0, valor 0, 1 vezes o 0, valor 0, e 0 vezes o 1, valor 0 também. Terceira porta OR me fala sobre a soma das entradas. Então, 1 mais 1, 1, 1 mais 0, 1, 0 mais 0, 0, e 0 mais 1, 1. Tranquilo, né? Quarta porta é a fusão de duas, também trazendo as regras dessas duas portas. Eu sei que a AND me fala sobre multiplicação e que a NOT me fala sobre a inversão. Então, eu faço a multiplicação das minhas duas entradas, obtenho o resultado e faço a inversão. Se for 0, vira 1. Se for 1, vira 0. Porta NOR segue o mesmo fluxo, só que ao contrário da multiplicação, eu faço a soma. Pego o meu primeiro valor e o meu segundo valor de entrada, somo, vai me dar o resultado. Utilizando a porta NOT, eu inverto esse resultado e fico com a minha conta final. Se me der 1, vira 0, e se me der 0, vira 1. Porta SHOR. Lembrando que a SHOR ela é mais complexa, não por ser difícil, mas sim por ter uma regra extremamente diferente das outras portas. Na SHOR, quando eu tenho entradas de valores iguais, obrigatoriamente a minha saída vai ser o algarismo zero. E quando eu tenho entradas de valores diferentes, obrigatoriamente a minha saída será a de algarismo 1. Pessoal, o curso de hoje foi esse. Espero ter ajudado todos vocês, em qualquer dúvida sobre esse assunto. Fico grato pela visualização de todos e caso tenham alguma dúvida, podem, sem receio algum, nos perguntar através do canal. A plataforma Tech4U agradece desde já. Tenha um excelente dia e um ótimo estudo.